Shalom, sejam bem-vindos à nossa aula de introdução ao Antigo Testamento. Eu sou o professor Pastor Flávio Martins e vamos dar sequência à nossa discussão acerca da inspiração das Escrituras Sagradas, ok? Nós estamos discutindo a teoria modernista ou liberalista ou racionalista, em que eles definem que a Bíblia contém a palavra de Deus, tá? E que nela partes são divinas, que expressam a verdade e a alta revelação de Deus, e partes apresentam erros. Então, os autores indicados pela Bíblia, eles foram produzir um texto bíblico de acordo com a sua época, com influências diversificadas das culturas ou da mentalidade religiosa da época, tá? Então, isso vai ensejar no movimento depois, que é o movimento da história das tradições religiosas, né? O Religion, Guess, History, Rule, que vai influenciar aí muitos estudiosos de Antigo Testamento. Então, esses autores modernistas vão dizer que ela teria incorporado muitas das parábolas, lendas, mitos, crenças não verdadeiras, né? E fazem uma análise da Bíblia partindo da ciência. Tá? Eles surgiram, né, vieram à tona no contexto do século XVII, XVIII e do movimento intelectual no mundo ocidental conhecido como iluminismo, né? E que vai influenciar a ideia deles aí, desses autores. Principalmente aí os principais pensadores iluministas aí, o John Locke, o Montesquieu, o Voltaire e o Rousseau, tá? Bom, as verdades divinas, para eles, estão entremeadas aí em uma mistura de ignorância antiga e erro grosseiro. E, de fato, o que de fato seria, então, uma inspiração na perspectiva desses modernistas, desses liberais? Eles utilizam o conceito de iluminação, tá? Partes que foram inspiradas, a pessoa que tem essa iluminação vai saber que essa parte é divina. E partes que não foram inspiradas, a pessoa que tem essa iluminação vai entender que não foi inspirado por Deus. Então, assim, você precisa ter o conceito de iluminação nessa corrente de pensamento teológica. Então, essas percepções, elas teriam usufruídos, né, de diferentes gradações de compreensão. Né? É uma mistura de ideias religiosas errôneas e de crendices inerentes da ciência, comuns na época aí, do século XVIII. É disso que resultaria a Bíblia, né? Você tem vários graus de inspiração aí para os modernistas. Um outro conceito trabalhado por eles na questão da inspiração é a ideia da intuição, tá? É outra extremidade da visão modernista. Então, alguns estudiosos negam totalmente a existência de algum elemento divino na composição da Bíblia, né? Eles vão negar isso daí. Problema. Para eles, a Bíblia não passa de um caderno que Deus rascunhou, ou alguém rascunhou ali, escreveu histórias, narrativas, lendas, etc, etc, poemas, sem valor histórico. E o pessoal que afirma isso é o pessoal modernista, mas que utiliza o conceito de intuição. Você intui aquilo que é divino e aquilo que não é divino, ok? Então, esses modernistas que se apoderam do conceito de intuição, eles vão estudar qual que é a moral da história bíblica, né? Não, ela contém a palavra de Deus. Também é a neo-ortodoxia, né? Um outro ramo aí, outro segmento aí teológico, que diz que a Bíblia se tornou a palavra de Deus. Eu já falei anteriormente, esse movimento foi influenciado pela
corrente filosófica denominada existencialismo, na figura do seu mentor maior, o Kierkegaard. Tá? Então, eles começaram a voltar-se para as Escrituras a fim de ouvir nela a voz de Deus, né? Sem abrir mão de suas opiniões críticas a respeito da Bíblia. Então, eles fizeram uma salada, uma mistura de conceitos bíblicos ortodoxos com conceitos bíblicos neo-ortodoxos, utilizando-se ou permanecendo aí com a crítica bíblica. E aí ele leva assim que sem abrir mão das suas opiniões críticas a respeito da Bíblia, começaram a levantar a Bíblia, né, levar a Bíblia a sério por ser fonte da revelação de Deus. Então eles criaram um novo tipo de ortodoxia, diferente, né? Eles afirmavam que Deus fala aos homens mediante a Bíblia. As Escrituras tornam-se a palavra de Deus. É um encontro pessoal entre Deus e o homem, no ato que ele está lendo a Bíblia. À semelhança das outras teorias a respeito da inspiração da Bíblia, a neo-ortodoxia desenvolveu duas correntes. Na extremidade mais importante dessa corrente estavam os demitizadores. O que são os demitizadores? São aqueles que negam todo e qualquer conteúdo religioso importante, factual ou histórico nas páginas da Bíblia. Esse pessoal que nega são os demitizadores. Tá? O que vem a ser essa palavra demitizar? Demitizar é quando você faz separação das narrativas bíblicas do essencial da sua forma literária mítica. É isso que eles faziam. Separavam o mítico do não mítico. Então eles creem apenas na preocupação, estão focados na preocupação religiosa, existencial, sobre o qual medram os mitos, né? Eles analisam os mitos, daí eles vão fazer essa separação. De um lado estão os demitizadores, do outro lado estão os pensadores de tendência mais evangélica, que tentam preservar os dados, os fatos históricos da Bíblia e sustentam que a Bíblia é a revelação de Deus. Deus se revela na Bíblia, nos encontros pessoais, não porém de maneira proposicional. Essa visão parte do pressuposto da doutrinação existencialista, tá? Da ideologia existencialista. A Bíblia é uma fonte que eu vou ter experiências da minha existência. Ela proporciona isso, esse grupo. Tá? Ainda falando sobre esse grupo aí, neo-ortodoxo, nós vamos ter o Bultmann e o Ogden, que são representantes catedráticos que defendem a visão demitizadora, demitizante. Embora diferem entre si, uma vez que o Ogden ele não vê nenhum cerne histórico que dê consistência àquilo que ele chama de mítico na Bíblia. O Bultmann ele já consegue enxergar isso. Tá? Eles vão concordar que a Bíblia foi escrita em uma linguagem de mito, né? Porque eles são demitizadores da época dos seus autores. Então, a tarefa do cristão moderno, segundo essa tendência neo-ortodoxa demitizadora, é a função do cristão, saber aquilo que é certo e aquilo que não é certo, aquilo que é real daquilo que não é real. Essa tendência é muito parecida lá com os modernistas, com os liberalistas. Tá? Então, o Bultmann mesmo vai afirmar que a partir do momento que a Bíblia é despida desses mitos religiosos, a pessoa encontra a verdadeira mensagem do amor sacrificial de Deus em Cristo. Não é necessário que a pessoa aprenda uma revelação objetiva, histórica e proposicional, como defendiam os reformados. Né? A revelação é objetiva, é histórica e é proposicional. Então, para eles, tudo isso aí, o que vem na frente é a questão da experiência, né? Experimentar as verdades pessoais e existenciais do indivíduo que lê a Bíblia.
Então, assim, o critério de verdade e erro, aí que está o problema. É o sujeito que lê que vai fazer, né? Ele já vai com essa tarefa, não é isso, né? Não é essa a sese cristã, a sese cristã, a sese reformada, né? Não é essa a nossa defesa. Então, a Bíblia em si mesmo, para eles, não é revelação plena de Deus, mas apenas uma forma primitiva, mitológica, da qual Deus se revelou pessoalmente desde que demitizado pelas pessoas. É um encontro pessoal, como eu já falei do início, pessoal, todos eles leem o Kierkegaard e colocando aí na leitura bíblica. Uma outra perspectiva da inspiração, de definição da Bíblia, é da questão do encontro pessoal, muito presente na obra do Karl Barth, tá? Epístola aos Romanos, e na obra e no pensamento do Emil Brunner. Eles têm uma visão mais ortodoxa das Escrituras. O Karl Barth reconhece que existem algumas imperfeições no registro escrito. O Karl Barth ele tem formação liberal, né? Ele vai ser pastor na Suíça, mas a formação teológica dele se dá em instituição alemã e ele tem lá os seus professores que são liberais. Mas ele vai formular aí uma tese, que depois o Karl Barth fez bacharel em teologia e não estudou mais. Mas o que ele produziu é objeto de muitas teses de doutorado. Bom, então para ele a Bíblia é a fonte da revelação de Deus, né? Ele afirma que Deus fala mediante a Bíblia, que ela é o veículo da sua revelação. É assim como um cão, né, que ouve a voz do seu dono, gravada de modo imperfeito na gravação de uma fita ou de um disco, assim também o cristão pode ouvir a voz de Deus, que ressoa nas Escrituras. O Brunner vai dizer que a revelação de Deus não é proposicional. Então, a Bíblia, né, como se nos apresenta, deixa de ser uma revelação de Deus, passando a ser um mero registro de sua revelação pessoal de Deus aos homens de Deus em eras passadas. Todavia, sempre que o homem moderno se encontra com Deus, mediante as Sagradas Escrituras, essa Bíblia se torna a palavra. Aí que está o problema. Ó, tem vários segmentos. Eu chamo todo esse segmento aí, demitizador, intuitivo, conceitual, iluminação, de um só movimento. Tudo é neo-ortodoxo. Tá? Então, essa visão da ortodoxia aí, para os neo-ortodoxos, né, a Bíblia não seria ela um registro inspirado desde o seu surgimento, ela se tornou inspirada. Contrapõe a visão ortodoxa, que a Bíblia é a palavra de Deus. A visão que eu adoto pessoalmente, o que eu creio para a minha vida de fé e minha vida cristã, que a Bíblia é a fonte, é a revelação de Deus, ela é a palavra de Deus. Essa visão é ortodoxa, tá? Quando Deus se apresenta de forma escrita, ele está falando, ele mesmo fala com o leitor. E isso é inspiração, tá? Isso é inspiração. Bom, mas vamos ver agora o que a Bíblia diz a respeito da inspiração. Então, muitas objeções têm sido levantadas contra as várias teorias acerca da inspiração, as quais partem de diferentes concepções, tendo variados graus de legitimidade, dependentemente do ângulo da observação da pessoa que as formula. O objetivo desse estudo, nessa parte, sobre o ponto de vista bíblico acerca da inspiração, é levar o leitor, levar você, a compreender o caráter da Bíblia. O critério analítico que escolhemos visa avaliar todas essas teorias, levando em consideração o que as Escrituras revelam a respeito da sua própria inspiração. Tá? Comecemos então com a Bíblia ensinando formalmente sobre essa questão. A Bíblia falando sobre ela mesma, falando sobre a inspiração. Então vamos lá. O que a Bíblia ensina a respeito de sua própria inspiração? Então, assim, de um modo genérico, o ensino dos dois grandes textos do Novo Testamento a respeito da inspiração da Bíblia é o texto da segunda carta de Paulo a Timóteo
capítulo 3, verso 16, e segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20. Vamos ver o que diz o primeiro texto que eu falei, né? 2 Timóteo 3, 16. 2 Timóteo 3, 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Outro texto que fala da inspiração bíblica no Novo Testamento é na segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 21, que diz o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. São dois textos clássicos das Sagradas Escrituras acerca da revelação. Então a Bíblia declara ser um livro dotado de autoridade divina e foi o resultado de um processo pelo qual os homens, movidos pelo Espírito Santo de Deus, escreveram textos inspirados, soprados, teopneustos, por Deus. Então agora vamos examinar em minúcias o que significa essa declaração da própria Bíblia, da sua inspiração. A primeira apresentação é acerca da inspiração. É verbal. Tá? Inspiração verbal. Independentemente de outras afirmações que possam ser formuladas a respeito da Bíblia, fica bem claro que esse livro reivindica para si mesmo esta qualidade de inspiração verbal. Tá? Como diz o clássico texto que eu já li, de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, onde Paulo declara que as os textos, os escritos, é que são inspirados. Moisés, em Êxodo capítulo 24, verso 40, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Então, o próprio Moisés vai dizer, afirmar posteriormente, Deus falando a ele, que para ele Deus se revelou a sua vontade, a sua palavra, face a face. O Senhor ordenou a Isaías que escrevesse no livro a mensagem eterna de Deus, lá em Isaías 38, verso 30, verso 8. O Davi, quando estava escrevendo aquilo que Deus determinou para que ele escrevesse, lá em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 23, verso 2, onde ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. Era a palavra de Deus que chegava aos profetas no Antigo Testamento. Olha o que diz Jeremias, no capítulo 26, verso 2. Ele recebeu essa ordem divina: não te esqueças de nenhuma palavra. No Novo Testamento, 260 trechos do Novo Testamento, 200 trechos são trechos extraídos do Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, Jesus e os seus apóstolos ressaltaram a revelação registrada ao usar repetidamente a expressão está escrito. Mateus 4, 4 a 7, Lucas 24, 27 e 44. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte em 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. Falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Também João, em Apocalipse, vai nos advertir da seguinte forma em Apocalipse 22, verso 19. Tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia ou acrescentar vai ser
de sua própria responsabilidade. As Escrituras, meus queridos, do Antigo Testamento, são continuamente mencionadas como palavra de Deus. No Sermão da Montanha, Jesus declarou isso, tá? Que não só de pão viverá o mais viverá da palavra de Deus. Até mesmo os pequenos sinais diacríticos de um hebraico que vieram a existir posteriormente no texto massorético, né? Ou mesmo presente ali, um sinalzinho, por menor que seja, um pontinho. Jesus falou no Sermão da Montanha o seguinte, que em verdade vos digo, que até que a terra e o céu passem, nenhum jota ou um tio se obterá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus capítulo 5, verso 18. O que quer que se diga como teoria a respeito da inspiração das Escrituras, fica muito claro, né? Melhor, que a Bíblia reivindica para si mesmo toda a autoridade verbal ou escrita. Diz a Bíblia que suas palavras vieram, os autores escreveram e essas palavras vieram da parte de Deus. Isso é inspiração verbal. Inspiração plena. A própria Bíblia reivindica a inspiração divina de todas as suas partes. É inspiração plena, total, absoluta. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Nenhuma parte das Escrituras deixou de receber total autoridade doutrinária. A Escritura toda, o Antigo Testamento todo, como escreveu Paulo, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. É esse o texto de 2 Timóteo capítulo 3. E foi além. Tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos capítulo 15, verso 4. Jesus e todos os outros autores do Novo Testamento exemplificam amplamente a sua crença firme na inspiração integral e completa do Antigo Testamento, citando trechos, às vezes parafraseados, senão trechos literais aí, de todas as Escrituras, de todo o Antigo Testamento, de muitas partes do Antigo Testamento. Vamos lá, olha, a criação de Adão e Eva, a destruição do mundo pelo dilúvio, o milagre de Jonas, diante do grande peixe, e muitos outros acontecimentos foram mencionados por Jesus, deixando bem claro que existia uma autoridade histórica, factual, clara e, acima de tudo, divina naquilo que está escrito no Antigo Testamento. Todo o trecho das Escrituras Sagradas reivindica total e completa autoridade. Então, a inspiração bíblica, ela é verbal, mas ela é também plena. É claro que a inspiração plena estende-se apenas aos ensinos dos autógrafos. Posteriormente, eu discutirei sobre a questão dos autógrafos e dos copistas. Mas aqui eu quero me ater à obra dos autógrafos. Autógrafos são aqueles que fizeram o primeiro texto. Esses receberam a total influência, a total controle e orientação do Espírito de Deus. Tudo quanto a Bíblia ensina, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, é dotado integralmente de autoridade divina. Nenhum ensino das Escrituras deixou de ter origem divina, não. O próprio Deus inspirou as palavras usadas para exprimir os ensinos proféticos. Então, repitamos, a inspiração é plena, a saber, completa e integral, abrangendo todas as partes da Bíblia. A inspiração atribui autoridade. Fica saliente o fato de que a inspiração concede o quê? Autoridade indiscutível ao texto bíblico. Em João, capítulo 10, verso 35, Jesus diz: a Escritura não pode ser anulada. Ela tem autoridade, ela tem cumprimento.
Em numerosas ocasiões, o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, recorreu à palavra escrita de Deus, que considerava um árbitro definitivo em questões de fé e de prática. O Senhor recorreu às Escrituras como autoridade para ele purificar o templo em Marcos 11, 17, para pôr em xeque a tradição dos fariseus em Mateus 15, 3 e 4, para resolver divergências doutrinárias em Mateus 22, 29. Até mesmo Satanás foi repreendido por Cristo mediante a autoridade da palavra escrita de Deus. Está escrito, disse Jesus. Está escrito. Está escrito. 3 vezes Jesus, nesse texto, disse está escrito, respondendo aos ataques do diabo, do inimigo. Algumas vezes Jesus declarou o seguinte: era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas 24, 44. Todavia, em outra declaração de Jesus que encontramos apoio ainda mais forte do Senhor, a autoridade inquestionável das Escrituras. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Lucas 16, 17. A palavra de Deus não pode ser anulada. Provém de Deus. Está envolta na autoridade divina que o próprio Deus lhe concedeu. Então a própria Escritura, a própria Bíblia reivindica a sua própria inspiração. Agora, implicações da doutrina bíblica da inspiração, esse dogma. Há certos fatos que, embora não formalmente apresentados na doutrina da inspiração, acham-se implícitos. Vamos tratar aqui de 3 deles. A questão da igualdade entre o Antigo e o Novo Testamento, a variedade da expressão literária e a inerrância do texto. Eu acho pertinente esses 3 assuntos que foram elencados aqui, que serão explanados aqui nesta fala. A inspiração diz respeito igualmente ao Antigo e ao Novo Testamento, só. Quem são inspirados só os textos da Bíblia, da nossa Bíblia. A maioria das passagens citadas acima a respeito da natureza plena da inspiração refere-se diretamente ao Antigo Testamento, porque ainda não existia o Novo. Com base em que, então, podemos aplicar-se por extensão ao Novo Testamento? A resposta a essa questão é que o Novo Testamento, à semelhança do Antigo, reivindica a virtude de ser a Escritura Sagrada, escrito profético de toda a Escritura, e todos os escritos proféticos devem ser considerados inspirados por Deus. Então, de acordo com 2 Timóteo capítulo 3, 16, toda a Escritura é inspirada. Quando o apóstolo Paulo está falando isso, está falando também do Novo Testamento. Ainda que seja uma referência explícita ao Antigo Testamento, é verdade que o Novo Testamento está em pé de igualdade com a Escritura Sagrada. Pedro, por exemplo, classifica as cartas de Paulo como parte das outras Escrituras, do Antigo Testamento. 2 Pedro, capítulo 3, 16. Em 1 Timóteo 5, 16, Paulo cita o Evangelho de Lucas, o capítulo 10, verso 7, referindo-se a ele como Escritura. E tal fato é mais significativo ainda quando consideramos que nem Lucas nem Paulo fizeram parte dos 12 apóstolos, visto que as cartas de Paulo e os escritos de Lucas foram classificados como Escritura Sagrada. Atos capítulo 1, verso 1, Lucas 1, 1 ao 4. Por implicação direta, o resto do Novo Testamento, escrito pelos apóstolos, também é considerado Escritura Sagrada. Então, em síntese, em suma, se toda a Escritura é divinamente inspirada e o Novo Testamento é considerado Escritura, decorre disso claramente que o Novo Testamento é encarado com a mesma autoridade do Antigo. Na verdade, é exatamente assim que os cristãos, desde o tempo dos apóstolos, está na igreja primitiva, consideram o Antigo como o Novo Testamento tendo as mesmas autoridades. Então, além disso, de acordo com a segunda epístola de Pedro 1, 20, capítulo 1, versos 20 e 21, todas as mensagens escritas da natureza profética foram dadas ou inspiradas por Deus.
E visto que o Novo Testamento reivindica a natureza de mensagem profética, segue-se que ele também reclama autoridade igual à dos escritos proféticos do Antigo Testamento. João, por exemplo, refere-se ao livro de Apocalipse da seguinte forma: palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, verso 18. Paulo afirmou à igreja que a igreja estava edificada sobre o alicerce dos apóstolos e profetas do Novo Testamento. Efésios capítulo 2, verso 20, capítulo 3, verso 5. Então, visto que o Novo Testamento, a semelhança do Antigo, é um texto dos profetas de Deus, ele possui, por essa razão, a mesma autoridade dos textos inspirados do Antigo Testamento. A inspiração abarca uma variedade de fontes e gêneros literários. Não tem só um tipo, só um gênero literário, ou um tipo só de linguagem da literatura. O fato de a inspiração ser verbal ou escrita não exclui o uso de documentos literários, de gêneros literários diferentes entre si. Tá? Então, as Sagradas Escrituras não foram assim, mecanicamente um ditado, né, como a gente faz lá na escola com os alunos, no sentido mais comum do termo que se atribui ao verbo ditar. Na verdade, há trechos da Bíblia, como por exemplo os 10 mandamentos, que Deus outorgou diretamente ao homem, em Deuteronômio 4, verso 10, mas em parte alguma está escrito, eu fico implícito que a Bíblia é resultado de um ditado no sentido simples. Os autores sagrados eram escritores e compositores. Tá? Há vários fatores que contribuíram para a formação das escrituras sagradas e dão forte apoio a essa afirmativa. Em primeiro lugar, existe uma diferença marcante de vocabulário e de estilo de um escritor para o outro. Comparem-se as poderosas expressões literárias de Isaías com os tons lamurientos de Jeremias. Compare-se a construção literária da suma complexidade encontrada em Hebreus com o estilo simples de João. Distinguimos facilmente a linguagem técnica de Lucas, o médico amado, da linguagem de Tiago, formada de imagens pastorais. E, em segundo lugar, a Bíblia faz uso de documentos não bíblicos, como o livro de Jazar, né? Josué, capítulo 10, verso 3, segundo Samuel, capítulo 1, verso 18, o livro de Enoque, que é o trecho de Judas 14, retirado do livro de Enoque, e até o poeta Epimênides, né, em Atos 17, 28. Então, somos informados que muitos dos provérbios de Salomão haviam sido editados pelos homens de Ezequias, em Provérbios 25, verso 1. Lucas reconhece o uso de muitas fontes escritas para a vida de Jesus. Tá? Quando vocês estiverem estudando os evangelhos comparados, aí vocês vão ver. Então, outro lugar, né, um outro item que eu acrescento, que os autores bíblicos empregaram vasta variedade de gêneros literários. Né? Tal fato não caracteriza um ditado monótono, em que as palavras são pronunciadas uma após outra, segundo o mesmo padrão. Então, grande parte das escrituras é formada de quê? De poesia. Jó, Salmos, Provérbios. Os evangelhos contêm muitas parábolas. Jesus empregava até mesmo, empregava N recursos de linguagem. Paulo usa alegorias, Gálatas 4. Se utilizou de figuras de linguagem, como a hipérbole, em Colossenses 1, 23, ao passo que Tiago gostava de usar as metáforas. Tá? Por fim, a Bíblia usa a linguagem simples do senso comum, do dia a dia do homem comum. Né? Foi o hebraico forjado no deserto. O grego não era o grego dos filósofos, mas era o grego do povo, porque koiné é o grego comum. Não há na Bíblia uma linguagem de fundamentação científica. A Bíblia não é um livro para a ciência, a Bíblia é um livro de fé. Né? Os reformados já dizem, a Bíblia é o nosso manual de regra de fé e prática. Eles não falam que a Bíblia é nosso manual de fé, ciência e prática. Então vamos separar as coisas nos seus devidos lugares. Então, isso não significa que os autores usassem linguagem anticientífica ou negada pela ciência. A ciência, no contexto dos escritores, não tem a mesma semântica que tem ciência hoje. Tá? Então, façam um estudo diacrônico aí do que é ciência para vocês verem, entenderem o termo aí na antiguidade.
linguajar popular para descrever fenômenos científicos. Não é mais anticientífico afirmar que o Sol permanece parado, não acho isso algum ponto caótico do Antigo Testamento. Dizer que o Sol nasceu, dizer que o Sol para, etc, etc. Dizer que a Rainha de Sabá veio dos confins da Terra, ou que as pessoas no Pentecostes vieram de todas as nações debaixo do céu. Não é dizer com exatidão científica, não, mas com conhecimento que se existia na época. Os autores usavam formas comuns, formas gramaticais comuns, para seu pensamento sobre os mais variados assuntos. Por isso, o que quer que fique implícito na doutrina dos escritos inspirados, os dados das escrituras mostram com clareza que elas incluem um emprego de grande variedade de fontes literárias e de estilos de expressão. Tá? Nem todas as mensagens vieram, né, pode ser que não saiu direto aí do sopro de Deus, mediante um ditado. Tampouco foram expressas de modo uniforme e literal. É preciso que se entenda a inspiração da perspectiva histórico e gramatical. A inspiração não pode ser entendida como um ditado uniforme, ainda que divino, que exclua os recursos da pessoa humana, a personalidade, as variedades, os estilos, a formação, o estilo daquela pessoa que está dizendo que foi ele que escreveu, que foi ele que foi usado por Deus. Uma outra questão muito importante para entendermos a inspiração diz respeito à sua inerrância. A inspiração pressupõe inerrância. Eu concordo que a Sagrada Escritura é inerrante, é infalível. A Bíblia não só é inspirada, é também por causa da sua inspiração inerrante, quer dizer, inerrante que não contém erros. Tudo quanto Deus declara é verdade, isenta de erro. Né? Com efeito, as Escrituras afirmam ser declaração, as próprias palavras de Deus. Nada do que a Bíblia ensina contém erro, visto que a inerrância é consequência lógica da inspiração divina. Deus não pode mentir. Hebreus capítulo 6, verso 18. Sua palavra é a verdade. João capítulo 17, verso 17. Por isso, seja qual for o assunto sobre o qual a Bíblia diga alguma coisa, ela só dirá a verdade e com inerrância, sem erro. Não existem erros históricos nem científicos nos ensinos das Escrituras. Tudo quanto a Bíblia ensina vem de Deus, por isso não tem mácula do erro. Não é possível refugir às implicações da inerrância factual, com a declaração de que a Bíblia nada tem para dizer a respeito de assuntos factuais ou históricos. Grande parte das Escrituras apresenta-se como história, narrativa histórica. Bastam as tediosas genealogias de crônicas, mas necessárias para dar autenticidade, veracidade aos fatos históricos. Mas é isso que faz o texto ser real. Alguns dos maiores ensinos da Bíblia, como a criação, o nascimento virginal de Cristo, a crucificação e a ressurreição corpórea do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, claramente pressupõem matérias factuais. Não existem meios de espiritualizar a natureza factual histórica dessas verdades bíblicas, nem praticar violência terrível quanto à análise honesta do texto, da perspectiva cultural e gramatical. A Bíblia não é um compêndio de ciências, já disse. Mas quando trata de assuntos científicos em seu ensino, o faz sem cometer erros. Ela não está aí para falar de ciência, ela está aí para falar de Deus. Não está aí para dar manual de ciência, de matemática, de ciências exatas. Não. A Bíblia é um manual de regra de fé e prática, para nós termos o conhecimento e termos comunhão com Deus. É a vida espiritual, a escolha que eu e você nós fazemos para nos alimentar espiritualmente. A Bíblia não é um compêndio de história, mas sempre que a história secular se cruza com a história sagrada em suas páginas, a Bíblia faz referência a ela sem cometer erro. Se a Bíblia não fosse inerrante e não estivesse certa nas questões factuais, empíricas, comprováveis, de que maneira seria possível confiar nela em questões espirituais?
não sujeitas a esses testes. Como disse Jesus a Nicodemos? João, capítulo 3, verso 12. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? E com esse trecho eu encerro a minha fala sobre a inspiração bíblica. E até mais.